Bom dia, meu amado e minha amada, nesta manhã de terça-feira, dia 17 de março, as filhas de Zelofaede. Da série Mulheres da Bíblia, sou Fernanda Cavote, pastora da Igreja Inclusiva Evangélica Despertar em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre as filhas de Zelofaede. O que elas fizeram então para estar nesse contexto em que estamos dizendo sobre as mulheres da Bíblia? Antes de continuar, quero ler com você o versículo 1 do capítulo de Números 27, que diz: E vieram as filhas de Zelofeade, filho de Equfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Mas, antes de continuar e falar sobre o que essas mulheres fizeram no seu tempo e no tempo de Moisés, eu gostaria de convidar que você se inscrevesse no nosso canal. E se gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Bem, o que fizeram essas 5 mulheres que foi tão importante e, de uma certa forma, até permitiram ser registrado uma jurisprudência por causa do seu pensamento? Conta-nos a história no livro de Números que estas mulheres foram até Moisés porque elas não tinham homens na sua família, mas eram 5 filhas, herdeiras principalmente, de Zelofaede. Mas ele havia morrido e a lei naquele tempo dizia que, na ausência dos filhos, toda aquela terra iria ser distribuída entre outros povos ou outros familiares. E aquelas filhas iriam ficar sem nenhuma herança. Então elas foram até Moisés e pediram para que Moisés mudasse a lei. E Moisés disse que não poderia fazer nada. Mas o que aconteceu? Moisés foi falar com Deus. E Deus disse a Moisés que ele deveria de sim mudar a lei e fazer com que, se um homem morresse e não tivesse filhos, a sua herança passasse para as suas filhas. E foi isso que aconteceu. Na morte de Zelofaede, a herança que ele tinha passou às suas 5 filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Quais são os aprendizados que nós podemos aprender com essas mulheres, então? Primeiro, elas tiveram coragem de buscar com Moisés a mudança da lei, a mudança daquela situação. Ao olharmos para elas, elas não tinham nada, mas com a decisão, a jurisprudência que elas mudaram e trouxeram ali sobre a vida daquele povo, fez com que não só elas, mas todas as outras mulheres que tiveram seus pais mortos e não tinham irmãos homens na família, serem então herdeiras de tudo que os seus pais tinham construído. Aquelas mulheres, elas foram corajosas, porque naquela situação elas foram até Moisés, elas foram pedir e interceder pela vida delas e por todas as mulheres que viriam depois delas na mesma situação. Elas foram persistentes e audaciosas para o seu tempo. Você também, querida, pode ser assim no tempo de hoje. O que você pode fazer hoje para mudar as situações em que você está? Eu não sei qual é a situação, mas eu quero te dizer que, como essas mulheres nos ensinaram, seja audaciosa, seja persistente para mudar o que está ruim e te levando a cadeias, te levando a prisões, te levando a não vivenciar aquilo que Deus já te deu, que é uma vida nova e abundante. Pastora Fernanda e EDEC, levando o Evangelho inclusivo para você e sua família.